Então, que Jesus nos envolva em sua serena paz, para mais uma noite abençoada de reflexões sobre o seu evangelho, né? Nós estamos no mês de novembro falando dos princípios básicos da doutrina espírita, porque o tema morte, que nós na doutrina tratamos como desencarne, ele envolve todos os princípios da doutrina, né? Deus misericordioso, então a gente tem certeza que Deus existe, sabemos também existe a imortalidade, aí nós trouxemos o desenho de Simão Pedro, né, do retorno de Simão Pedro. Depois trabalhamos o compromisso iluminativo, que é feito na erraticidade, quando a gente retoma e pensa o que deu certo, o que eu preciso rever. Solicitamos uma nova vida no corpo, porque um período de 80, 90, 100 anos é muito curto para fazer a nossa evolução, então a gente pede outra, a volta na carne, que é a reencarnação, e hoje a gente vai falar da comunicabilidade dos espíritos e finalizar com a pluralidade dos mundos habitados, né? Ou seja, quando a gente volta para o corpo, a importância da gente ter essa ligação com o plano maior. E a gente sabe que Kardec nos trouxe essa comunicação com os espíritos de uma forma muito ampla, né? Então a gente vai falar hoje de comunicabilidade, mas mais ainda, o Jorge falou de reencarnação quando a gente volta para o corpo, querendo novamente acertar os pontos que nós deixamos, né, para trás aí, e o quanto a influência dos espíritos nos auxilia para avançar ou para regredir, porque já sabemos que temos os dois lados da influência, né? Que somos nós que mentalizamos essa sintonia com a espiritualidade. Então, vocês viram o desenho que está no livro Cartas e Crônicas? E a gente viu no desenho que a gente tinha uma ampla lista do que trabalhar ali, né? Um espírita ali que queria ser palestrante. Então, a gente vê que a comunicação com os espíritos tem os dois lados, né? Quando ele queria muito ouvir uma coisa, né? E não era bem aquela coisa. Então, a importância da gente saber que a espiritualidade está nos auxiliar quando temos a resignação de esperar o momento certo, não é verdade? E fazendo o quê? Mostrar o desenho. Toda vez que a gente está na prática do bem. Então, ele tinha todo um trabalho bom na fraternidade, mas em casa e com as outras pessoas, e mesmo no trabalho, ele era uma pessoa muito insatisfeita. Então, o livro dos Espíritos diz assim, né? Kardec faz uma pergunta para os espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta é clara: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, a gente precisa ter a clareza, né, de que esses irmãos estão ali para nos auxiliar, como existem outros que nos. Nós vamos abordar hoje o tema nações. Nós somos muitas pessoas, pelas muitas vidas que nós tivemos, e carregamos esses nossos amigos ou inimigos, né? Por isso que a lição de Jesus, quando a gente ama até os inimigos, a espiritualidade nos auxilia. Então, essa resposta aí de Kardec nos traz o que aconteceu ali no filminho, nos leva a refletir sobre a intensidade da influência e como muitas vezes acreditamos que os nossos pensamentos são apenas nossos, quando na realidade eles podem ser inspirações ou induções espirituais. Então a gente vê lá no túmulo, né, de Kardec uma frase que tem até uma história bastante interessante que comporta fazer uma palestra, porque o tema é amplo. Ela está dizendo: nascer, viver, morrer, renascer, tal é a lei. Então, é muito interessante que isso fecha o nosso mês, né? Nascemos, vivemos, morremos, desencarnamos e renascemos. Esta é a lei. É um ciclo, né? Que a doutrina espírita não apresenta tão bem. Lembrei também de Herculano Pires dizendo que os espíritos do Senhor podem auxiliar-nos muito, né? Mas o trabalho da nossa transformação é principalmente nosso, é e dever a ser realizado por nós mesmos. Então, essa melhoria que a gente está falando depende de muito de nós. Então, no desenho a gente vê uma pessoa que quer ser palestrante, que quer acertar na doutrina, mas que tinha uma vida familiar, ou com as pessoas com que o envolviam, ele tratava muito mal. Quer dizer, isso não é fazer o bem, porque Jesus nos ensina a fazer o bem até para o inimigo. Então, ele está lá, ó,
O sonho era pregar solenemente, pede em oração para que a espiritualidade ajude, e aí vem as frases, né? O cartaz com as 6 letrinhas, que ele entende que seria agora, deves pregar sem bater os pinos, sem bater os pinos no sapato. E a espiritualidade, que ele tinha esse acesso dentro da casa espírita, informa serenamente que não era bem aquilo, que a frase significava: antes de pregar, seja bom primeiro. Aqui já tem uma lição para a nossa vida, né? Ser bom, antes de esperar algo, a gente precisa ser bom, ser caridoso, porque nós somos médios. O livro dos médios explicam aí que nós somos todos médios. Existe a mediunidade no sentido, vamos dizer assim, lato sensu. O que é lato sensu, né? No sentido amplo, todos nós temos aquela sintonia do rádio, né? A sintonização, porém existe, todos nós sentimos a influência de um jeito ou de outro, e existe a mediunidade no sentido scripto sensu, que é aquela faculdade aberta dos médiuns mesmo, que foi aquele irmão que conseguiu que esse espírito trouxesse a mensagem para o irmão que queria ser palestrante. Então, a gente fala que é stricto sensu, né, que em latim significa num sentido mais específico. Então, o livro dos médiuns mostra. Tem médios que captam toda a mensagem, como aquele irmão que auxiliou esse que queria ser palestrante a entender, né, a mensagem, e nós que sim somos intuídos. Estamos aqui, com certeza do meu lado a espiritualidade está me auxiliando para com essa palestra. Assim como se eu estiver num nível de egoísmo, de raiva, de pessimismo, outros irmãos estarão em sintonia comigo, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, que também foi utilizado por nós para este mês, a gente vê assim, dos 67 até os 70, a gente vai ver assim, eles falando dos vivos no além, do além-túmulo, e ele traz o tema comunicações, tá? E eu peguei esse comunicações para a gente estar trabalhando hoje. Então, esse intercâmbio mediúnico, ele existe, ele é real, a gente sabe. Esses dias a moça aqui em casa falou: Nossa, Marta, eu estava limpando e vi uma mulher, assim, passando, né? Eu vi uma mulher. E aí a gente foi conversar a respeito do que poderia ser, e ela relata toda uma situação que ela tem com a mãe na casa dela. Então, assim, nós estamos a todos os momentos envolvidos com algo dentro de nós que nos envolve com o plano invisível, né? Mas é preciso estudar e refletir sobre os cuidados para com esse intercâmbio. Então, o livro dos médiuns, ele precisa ser estudado, principalmente nós aqui que estamos sempre debruçados em cima desses estudos, né? Existem orientações para todo aquele que queira interagir para além dos sentidos, porque na hora dessa mulher, desse vulto, ela já levou totalmente para o lado negativo, né? E eu tentei explicar que eu gostava de ler o livro dos médios e que lá estava dizendo que não, a gente pode sim ter essa visão. Quando a gente está um pouco preocupada, e ela foi falar de todos os problemas com a mãe, então quer dizer, ela estava com a figura de uma mulher muito viva, né? Na cabeça que ali, aqui não era coisa ruim, que nós devíamos fazer uma oração, pedir para Deus acalmar nosso coração e fazer coisas boas a fim de não ver mais se não queremos. E no livro dos médios tem uma introdução muito bacana que ele diz assim, né? Que muitas dessas coisas se originam da nossa ignorância por não conhecer a ciência. E que hoje eles estão muito felizes e agradecem porque nós temos onde pesquisar tudo isso. Então, ele fala que todos os dias a experiência, estas experiências de vermos as mulheres aí, nos traz a confirmação dessas dificuldades e de desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo, que se originam na ignorância, na falta de conhecimento desses princípios. E a espiritualidade se sente feliz no sentido de poder comprovar para a gente esses rumos aí e que eles sentem que já produziram frutos, porque nós nos interessamos e sabemos que esses irmãos estão a nosso favor. Então, no texto Comunicações, tem um parágrafo que diz assim: bela e humana dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que precederam na jornada além túmulo, né? Então, o homem que ainda está aqui quer muito contato com o irmão dele que já faleceu. Mas é inaceitável que o estudante, que este homem, abrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a intervir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Então, a gente vê muita gente dizendo: estou rezando para minha mãe,
que já desencarnou, me dá os números da loto para eu melhorar de vida, né? Então ele fala assim: bela e humano esse laço de amor que os unem, mas é inaceitável que as pessoas pensem que quem passou para o lado de lá tenha virado santo e vá te auxiliar nessa situação. Aí no outro parágrafo diz assim, ó, que o discípulo, que cada um de nós atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então, assim, essa mulher que passou por aí, né? É um visitante que vem de Deus, porque ela já achou, como a mulher estava vestida de roupa escura, era alguém do mal, era alguém, no fim, a gente conversando, foi ver que as preocupações com a mãe dela fez ela mentalizar ali uma mulher, e a gente chegou à conclusão que a gente tinha que orar, porque como nós somos médium lato sensu, né? Nós devemos orar e pedir a Deus que auxilie essa irmã no seu caminho, que apazigue o meu coração. E não pedir para os que forem algumas coisas que estão fora do alcance deles. Então, nesse texto de Comunicações, ele começa dizendo assim: amados, um texto de João, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado, porque há muitos, né? Já há muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então você pede para que sua mãe te dê os números da lota e aqueles espíritos que estão ali em sintonia, muitas vezes, porque a gente está com o coração vibrando em tristeza e dor, se aproveitam disso para, né? Então, ele diz assim, que existem critérios para averiguação destas mensagens, e existe um caminho para a gente se constituir médio, e que não há médiuns perfeitos, e nenhum ser é infalível. Muitas vezes, a mensagem a gente não sabe de onde vem. E lá Kardec coloca, né, qual a característica do médium perfeito, e a gente vê novamente que a perfeição está naquela pessoa que tem uma condição moral elevada, que é humilde, que é abnegado, que tem essa vigilância interior, que deve trabalhar sempre para a melhoria dele próprio, que deve evitar essas coisas dos fenômenos, né? Deve ser discreto e honesto. Onde me leva a dizer que o espírito me diz para você tomar cuidado? Eu estou te ajudando em quê nesse sentido, né? Então ele fala assim, ó, a mediunidade deve ser praticada de modo a ser boa para você e para os outros. E o médium deve estar atento aos bons conselhos que seu mentor individual há de lhe dar para corrigir e empenhar o seu próprio aperfeiçoamento. Tudo é a nossa melhoria. Quer ser médium, tem que trabalhar no bem. Senão você está sujeito a receber comunicações não tão boas. E a gente tem um exemplo do médium perfeito, que foi Chico Xavier. Ele entrava em sintonia com esses irmãos, 2 da tarde, terminar lá para as 2 horas da manhã. Quando Chico Xavier falou mal de alguém, quando ele chegou em alguém e falou, cuidado que isso vai te acontecer, porque o bom médio é aquele que, se está vendo ali que algo vai acontecer para o irmão, vai rezar por ele, pedir para o espírito, para o protetor anjo da guarda auxiliar. Então, esse tema morte que a gente viu em novembro, sempre foi um fato assim que nos paralisa, né, e nos força a olhar para algo que é inegociável no nosso destino, porque chegará a nossa vez, que é a morte, né? Então, o contato com os mortos sempre esteve presente nas civilizações antigas. Reis falavam, né, com reis que haviam falecido, né? Pelo menos eles achavam que falavam. Foi Kardec que nos trouxe essa concepção de falar com a espiritualidade, com todos esses cuidados, né? Não é o que Kardec construiu, o Pentateuco e tudo que ele construiu. Ele se tornou especial pelo método dele, né? Que ele dizia em todo lugar que o espiritismo está na natureza. Porque a gente vê que é um ciclo natural, como está lá, né? Nascer, crescer, morrer e renascer. Então, o ciclo é natural. E esse ciclo natural, esse método que ele traz, não é aquele método de investigar e falando tudo que a espiritualidade nos fala, né? É saber ponderar. Então, aquele irmão do desenho estava muito ansioso para ser um grande palestrante e esquecia o método que Kardec trouxe da caridade, do trabalhar nos outros, porque isso está na natureza, não é? Então, o espiritismo ele é todo um conjunto. Ele não é apenas a igreja, a religião. Ele envolve essa relação com encarnados e desencarnados do mundo espiritual.
Se a gente quer ver grandes fenômenos e grandes filmes, eu posso dizer assim, Hollywood já nos contempla. Quem não assistiu Os Outros, quem não assistiu O Sexto Sentido ou o filme Ghost, ele nos traz em perfeição tudo o que este método que Kardec nos traz, nos coloca em compensação, em resolução. Ali a gente vê espíritos bons, espíritos ruins, a influência, a comunicação dos encarnados com essa espiritualidade. Nós temos aí nos filmes, eu acho que os filmes de hoje estão bem melhores, né? São filmes sensíveis e precisos, mostrando a relação de espíritos com encarnados. Então, Kardec, ele não foi místico e nem usou uma linguagem prolífica, né? Ele foi misticismo na questão de que essa fé cega era uma fé sem reflexão, da pessoa que aceita tudo, né? Que acha que aquela letra ali era para ele largar o emprego, fazer esse sacrifício de largar o emprego para virar palestrante. Isso era uma fé cega daquele irmão, né? A linguagem dele não foi prolífica, porque se a gente pega alguns livros aí de algumas religiões, a gente lê e não entende nada. E quando a gente é inteligente, entende aquelas palavras difíceis, tudo a gente lê e não chega a lugar nenhum. São textos complicados, né? Tipo aquele diagnóstico do médico, que o médico vem te dizer, olha, você tem isso e faz isso e não vai dar isso. Você fala, doutor, dá para explicar em linguagem mais simples? A linguagem do Kardec, ela é própria, ela é clara, tem respostas para tudo. Ele apresentou textos simples e claros, sem dar voltas, sem complicar. Kardec começa ali com a linguagem tão simples que ele diz assim, a alma é o espírito que está encarnado. Então, hoje você tem uma alma, né? Desencarnou, morreu, você volta a ser espírito. Isso é uma linguagem clara, né? É uma linguagem simples. Então, a influência dos espíritos está ao nosso redor. Kardec foi para a prática, né? Ele colocou tudo isso em prática, observou como está essa relação, não é verdade? Que acontecia na prática. Lá na Revista Espírita, inclusive, ele, quando ele começa a praticar, ele vai para um teatro e conversa com o espírito e esse espírito afirma para ele que ia tirar duas senhoras que estavam sentadas ali na plateia e que gostavam muito do espetáculo, eles iam fazer as senhoras levantarem e saírem. E Kardec, de longe, fica observando. Elas saem e o espírito continua conversando com o Kardec. Ele faz um aceno para o espírito que ele estava aos lados das senhoras. Então, veja, gente, é um relato da Revista Espírita, né? É uma relação. Então, ele faz um estudo de teoria e prática. Ah, mas foi Kardec que fez o estudo de teoria e prática. Eu não vejo isso na prática. Você é um espírita ou um médium, tanto lato sensu como estrito sensu. Ou a gente só capta de uma maneira muito sutil, ou a gente capta de maneira muito precisa. Está lá explicando tudo isso, né? Kardec explica esse método de observação, né? Que serve para qualquer lugar do mundo, porque quando ele fazia a pergunta, ele fazia nos quatro cantos, né, dos continentes, nos cinco cantos do continente, né? E lá diz, né, que a influência dos espíritos vai ser pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. Então, aquele irmão do desenho, ele pensava tanto em ser palestrante que ele recebeu uma mensagem da espiritualidade, mas ele não soube interpretar. E as ações dele, né, não eram muito coerentes pela interpretação. Então, os espíritos dizem que muito mais, né, a influência dos espíritos, elas são muito maiores do que a gente imagina. Influenciam de tal ponto de ordinário que até dirigem as nossas ações. Aquela coisa de, nossa, eu fui na cozinha para pegar alguma coisa, né? O que que era, né? Não temos umas situações assim? São algumas influências que nos são dadas. E com relação, quando a gente está, lembrei assim, quando a gente está em dúvida, meu Deus, eu estou em dúvida se eu faço isso ou se eu faço aquilo, qual o melhor caminho tomar? Parece que o caminho aparece, parece que a gente conversa com alguém, que você conversou com alguém, porque você segue um caminho, ah, sei, eu vou pela direita porque eu faço isso, isso. Isso pode. E é, muitas vezes, uma intuição. Esta conversa determina a sua escolha, e muitas vezes determina até o seu comportamento. Então, pensamentos e ideias de alguém determinam a escolha do caminho, que pode ser bom ou pode ser ruim. Todos os seres humanos se movimentam num horizonte de percepções. Então, eles te encaminham muito mais do que você pensa, e muitas vezes até te dirigem
Ah, eu já estou em dúvida se eu vou pela direita e pego tal coisa, ou se eu vou pela esquerda e tem menos trânsito, alguma coisa. Aí vem assim na sua cabeça, vai pela direita. Se você pegar trânsito e passa na padaria, não sei o que, não sei, então ele fala, de ordinário vos dirigem muito mais do que você possa imaginar. Então, se eu encaro no meu pensamento alguma coisa como uma ameaça, muitas vezes eu reajo como se eu estivesse sendo uma pessoa ameaçada. Se eu encaro alguma coisa como muito normal, eu reajo normalmente. Então, a decisão é nossa diante de um pensamento. Então, no caso aí, aquele irmãozinho reagiu como se ele estivesse tendo carta branca para fazer a palestrante. Então, as pessoas que dirigiam a casa estavam equivocadas de não deixá-lo fazer a palestra. Veja, a decisão é sua porque você capta a mensagem da maneira que você quer, mas que a mensagem está lá, está. Então, a influência daquele irmãozinho, ela foi muito grande, né? Os espíritos pensam conosco. Você não está pensando sozinho. Existe um conjunto de pensamentos, aquele mar que a gente fala, né? O fluido universal, nós estamos nele. Estão as nossas crenças, ideias, as abordagens são determinadas pelas nossas relações espirituais e muito de espírito encarnados e desencarnados. Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, né, que os nossos observe os pensamentos que vêm à sua mente agora. Então, para agora e pensa tudo que você está pensando. 20% são os seus, 80% não são. Porque nós estamos envolvidos nessa onda fluídica. Por isso que fala tanto em vigiar, né? Se eu estou com um pensamento negativo, vai fazer uma palestra, vai ler um texto. Lembrei, achei muito interessante que no curso do Haroldo, ele trabalhou com a gente esse livro, né? De, de Teresa de Ávila. É um livro, Castelo Interior. Muito interessante o livro. E lá, Teresa compara a nossa alma humana, nosso corpo encarnado, a um castelo medieval. Esse castelo ele é rodeado por um lago cheio de crocodilos, cobras, que eles colocavam ao redor do castelo para que não invadissem o castelo. Então a ponte descia, passava e subia, ninguém conseguia entrar, né? Aquele portãozão principal. Lembram do castelo medieval? Ela faz essa comparação. Então, os animais que estão ali ao redor do castelo, ela coloca como se fossem os nossos medos, desejos, né? O nosso eu interior, a nossa parte animalizada do espírito, né? Muitos vivem aí e não sairão daí por conta do medo, sabe? Então, o irmão ali no desenho, ele arriscou, ele queria fazer a palestra, mas quantos não estão nas cadeiras ali do centro, no centro do estudo, e não querem arriscar, pedir para ser palestrante, né? Tem os dois lados da história aí. Então, alguns têm a coragem de entrar no castelo, passam pelos medos, passam dos medos, dos vícios, do total descontrole que tem, ou vão com medo mesmo, né? Descobrem e controlam, administram e controlam seus medos. Eu fiquei pensando que aquele irmão, de tanto que ele queria ser palestrante, ele vai se começar a intuído a verificar que a gente tem que ir com medo mesmo, mas a gente tem que fazer o bem, ser caridoso. Vocês viram como ele era na família e ao redor da família? Até pensou em parar de bater os pinos, que ele não gostava, porque o ideal dele era ser palestrante. Mas para acontecer tudo aquilo, ele tinha todo esse caminho aí a percorrer, né, nesses seus animais, desse espírito animalizado. Então, é necessário autoconhecimento, é necessário muita calma para chegar lá na sala do trono. Então, tá lá, Deus habita em nós. O trono é esse eu profundo. O trono é esse eu profundo. É atravessar esse rio cheio desses animais aí, que são todos os nossos medos, buscar ali no castelo, como diz Teresa de Ávila, as diversas salas até achar o trono, que é onde está Deus que habita em nós. Então, encontraram várias pessoas, né, neste trono e diante das salas. Então, cada encarnação, a gente tem um nome, tem um sobrenome, tem uma família, tem um conjunto de amores, mas também tem um conjunto de afetos e desafetos. E muitas pessoas dentro de nós, né? Nós temos muitas pessoas dentro de nós, porque nós somos muitas encarnações. Lembrei daquela palestra que nós falamos das nações que habitam em nós, né? Então eu lembrei também que tinha uma história lá que o rapaz, nesta encarnação, detestava todo negro. E aí ele relembra, né, o tempo que ele foi
capataz e judiou, e o tempo que ele foi escravo e apanhou. Então, por que daqueles medos, né? Que são esses bichos que estão ao redor do castelo, como Teresa de Ávila fala. Então, quem é você que tem dentro de você essa raiva pelo negro, esse medo do malfeitor, né? Então, tem encarnações que não queremos nem lembrar, e tem outras encarnações que são as nossas preferidas, tanto que a gente cansa de citar. Quando se faz uma regressão de vidas passadas, a pessoa sempre fala que foi um rei, uma rainha, né? A regressão. Nunca diz que foi um escravo ou veio uma pessoa deficiente em alguma encarnação. Então, é por isso que os espíritos nos influenciam, porque nós somos nações. Nós já vivemos nessa família, nós já somos muito amados, nós já tivemos desafetos, tudo isso, né? Então, viveram conosco nessas e noutras vidas, criam sintonia, sopram a brasa que existe ali, que já existe dentro de cada um de nós. Então, você está ali, vê, zelamos, né? Então, eu coloquei aquele capataz, né? Que foi detestável, escravo, habita em você. E hoje a discriminação racial que habitou em nós, ela é velada. A gente não pode falar que vai receber processo, mas o sentimento aparece e atrai os iguais da sua época. Então é aí que Teresa de Ávila está querendo pôr o ponto. Existem nações dentro de nós. Hoje nós temos um nome e um sobrenome, hoje nós temos os nossos amores, hoje ele bate pino, porque ele se prontificou a vir como sapateiro, profissão que ele não gosta. Ele quer deixar a profissão para se dedicar só à fraternidade, mesmo que ele passe necessidade. Olha isso. Porque alguma nação que habitou nele está fluindo ali. Alguma espiritualidade, os irmãozinhos próximos dele estão ali querendo trazer ele para uma melhor época dele, né? Então, eu coloquei aqui como não lembrar dessa época que você foi escravo ou capataz, né? Então tá lá, Emmanuel diz assim, ó, entretanto, lembrando-nos do ensinamento do mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os arguilhões, mais vale ser escravo e chorar ali do que os arguilhões da resistência, que sorrir sobre os narcóticos da queda, né? Então, mais vale a gente lembrar de resignação, humildade, nos faz pessoas melhores, estar batendo pino a ser um palestrante nos faz ser pessoas melhores do que sorrir, né, sobre aquelas drogas ali que te trarão uma futura queda no futuro. Então, lembrar das nações é interessante nesse momento. Então, os animais, né, o medo, os nossos animais ali na porta do castelo são, é o medo, medos, angústias, ansiedades, que nos fazem reencontrar essas pessoas que fomos, tanto de encarnações com uma vida boa, como outras de uma vida não tão boa, né? Então, o sonho do nosso irmão aí era pregar, né? Estamos conectados com essas personalidades que moram em nós. Com certeza, né, em outra época ele foi um padre, um pastor, uma pessoa que mandava. Então, precisamos de disciplina e autoconhecimento para progredir. Fomos e hoje somos algo sempre maior do que reencarnações passadas. O seu eu bom e verdadeiro é maior do que todas as personalidades ruins. O que te espera mais para frente é maior que tudo que você já passou. Então, um trabalhador ali da casa espírita, né? Se já fomos bispos ou freiras, como este irmão talvez tenha sido, e aí, na casa espíritas, queremos ser o que habita em nós, né? Líderes. Tanto que quando ganha o cargo, nós pisa na frente, pisa nos outros, manda, é mandão, e esquece que nós estamos ali para sofrer os arguilhões do medo e não a felicidade dos narcóticos, né? Passamos a querer ser e não percebemos a angústia para liderar. Então, no caso aí, fazer as palestras. A pessoa não se dá conta porque falta disciplina e autoconhecimento para não se deixar influenciar pelas suas nações de vidas passadas, né? Somos essas nações. Somos nações. Você não é este corpo de mulher de hoje. Você é uma nação de muitos corpos. Este corpo da mulher de hoje é formado por muitos outros corpos, por muitas outras experiências. Então, sem o autodescobrimento,
A gente chega naquele trono, a gente não consegue chegar naquele trono de Teresa de Ávila, do castelo, porque a gente vai se tornar uma maluca do castelo. Sabe aquele maluco que bate panela? Por que o maluco que bate panela? Porque os nossos pensamentos se misturam, né? Então, uma hora eu fui homem, outra hora eu fui negro, outra hora eu fui escravo, hoje eu estou num corpo de mulher para aprender. Então, com resignação, com esperança, a gente passa por todos esses nossos conflitos. Se não dá para ser agora um palestrante, eu vou fazer bem o que eu tenho, que é bater o pino, que é tratar bem a minha família. Então, isso chama autodescobrimento. Entender que haverá momentos para todas as coisas, porque nós temos muitas nações dentro de nós. Eu até dei um exemplo aqui da Maluca do Castelo, né? Se fazer uma oração, não silenciamos e pensamos na conta a pagar, no trabalho do dia seguinte, né? Ao fazer uma oração, nós nunca silenciamos, porque nós parecemos a Maluca do Castelo. Não vencemos os nossos medos de sair da água, e se sairmos da água e adentramos nos castelos, são tantas as salas que nós nos perdemos até chegar ao trono, até chegar a Deus, porque nós somos uma nação. Entenderam? Só o autodescobrimento, que é entender isso, que nós somos várias nações, é por isso que eu tenho essa personalidade assim, muitas vezes eu não gosto de uma determinada raça, mas foi porque em algum momento eu tive com isso e hoje eu quero melhorar, né? E se eu quero melhorar, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser bondoso. Isso é tudo coisa que eu vou me descobrindo, porque eu já entendi que eu tive várias vidas, né? A internet, então, ela deixa essa maluca do castelo mais perdida ainda, e a gente já falou, né? Porque o nosso estado de concentração, com um só pensamento, não acontece. A gente não consegue. Então, veja, Teresa de Ávila mostrando ali que você é um castelo, regado pelos seus medos, que você está perdido em diferentes salas, que foram as suas outras vidas, e que se você só chega a Deus se você orar e vigiar. E aí vem a internet e faz o que com a gente? Tira toda a nossa concentração, tira o nosso poder de estarmos conectados, né? Falar, não, Marta, mas a internet é boa, ela nos ajuda em outra coisa. Depende, né? É neste mecanismo de se perder, de não conseguir se concentrar, que sofremos uma interação intensa e determinante com outros espíritos. Então, a internet nos mostra aquele monte de aparelho novo, de TV nova, e aí o que que acontece? Minha condição financeira não dá. O meu pensamento vai para onde? Para uma situação negativa, como o irmão que queria ser palestrante. Não é verdade? Pensamos desordenadamente e os espíritos também pensam desordenadamente. Influenciamos e somos influenciados. Então, no livro do Além, lá no grupo Meimei, um espírito, né, que era tanto psicografia como por voz, como por escrita, né? Esses eram de voz. Um espírito, ele reclama do barulho, ele diz que a sala, todos quietos ouvindo a palestra, e ele diz que o barulho era ensurdecedor. E aí é questionado como se todos estavam quietos. Eram os pensamentos das pessoas. A maluca do castelo. Ela não achou o que ela queria na primeira sala, que foi uma vida dela, na outra sala, na outra sala, na outra sala, para chegar até o trono, que é Deus. Todos estavam quietos, mas o espírito não conseguia trazer a mensagem, porque os pensamentos estavam acelerados. Aí o espírito pede para todo mundo silenciar o quê? A mente. Alerta para a visita naquela noite de que espírito nesse Voz do Além? Da irmã Teresa de Ávila, que nós trouxemos o livro dela hoje. Eu lembrei desse texto dela no Vozes do Além, né? Que a gente lê todo mês de novembro, e lembrei do livro quando. Então ela traz uma psicografia, mas ela não conseguia passar por conta da mente que não estava quieta. Então, quer dizer, todo mundo estava ali quietinho ouvindo, como aqui agora, mas a mente era a maluca do castelo, perdida em toda e qualquer sala. A gente precisa de um autocontrole. É muito interessante essa palestra. Então, hoje, com a internet, é claro que melhorou muito. A gente está aqui junto, né? Um em Minas, outro em São Paulo, outro em Boituva, eu no Guarujá, cada um aqui está no lugar, né? Então, olha lá, a codificação espírita ela está muito ampliada por conta da internet, né? Mas eu lembrei também
quando a gente trabalha o livro Pensamento e Vida, quando se fala de associação, e está lá. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em um regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Associação. Eu me associo em mente a quem eu quero. O espírito possui a mente. Essa mente emite e irradia uma modificação do fluido cósmico, que chama corrente mental. Isso aqui é maravilhoso para a gente ler nos livros do André Luiz, né? Sobre a influência dos espíritos em nós. E esta corrente se desloca com a mensagem como o celular. Como o celular. Então, do mesmo jeito que eu mando a mensagem pelo WhatsApp para vocês, o link, o espírito que possui a mente, que está ali emitindo, irradiando o que ele se envolveu nesse fluido cósmico, transmite essa corrente para a gente, como uma mensagem de celular. Os espíritos também podem estar longe e nos influenciar. Você fala, mandei uma mensagem para minha amiga que está na França. Um espírito lá da França também pode te influenciar. É o tema conexões. E aí lembrei que o Vulpo citou outro dia o Lucy, e agora tem o Lucy 2, lembra? Que essa moça usou todo o potencial do cérebro dela, até que no final do filme ela nem precisa mais do corpo. Lembram? Isso é associação. Isso são conexões. E ela foi fazendo conexões. Por quê? Porque o nosso cérebro é perfeito. Quem construiu Deus, né, gente? Deus. Qual então a frequência que você está sintonizando? Qual a sintonia que você faz com essas redes sociais? O que é sintonia, né? Sintonia é um modo semelhante de pensar, né? É um equilíbrio, é a concordância, né? Quando a gente está em harmonia, mas existe também a reciprocidade. Você sintoniza, como no rádio, aquilo que você quer. E aqui a gente abre uma pausa para falar que, se você não sabia, Jesus tem o seu WhatsApp. Então, ele também está conectado com você, tá? Então, essas regras para as faixas de sintonia são aquelas que a gente já conhece. Se eu estou nervoso, eu vou entrar na frequência de todos os bravos do planeta Terra e eu já entrei em sintonia. Se eu estou triste, eu vou entrar na frequência da sintonia dos tristes, nessa teia de sintonia dos tristes, e você pode ter certeza que tem mais de 3 milhões de motivos para essas pessoas estarem tristes, assim como o nosso irmão lá, né? E o contrário também acontece quando eu sei que Jesus está no meu WhatsApp e eu posso sintonizar coisas boas. Você acumula energia quando sintoniza, tanto para o bem quanto para o mal. Então, criaturas perversas são poderosas, criaturas bondosas são mais poderosas ainda, tanto a sintonia com o espírito ruim como com Jesus, né? A sintonia com Jesus é maior. Temos espíritos aperfeiçoados em número superior a espíritos inferiores. Então, pela nossa mente deles, entramos em sintonias, e aí a gente vai falar de novo da prece, né? Você passa pelo crocodilo, em prece, pelas nações que habitam em você, você passa pela louca da panela, começa a vibrar na frequência dos espíritos superiores, tudo com a prece. Prece, ideias e inspirações recebidas no WhatsApp de Jesus. Aí vem a energia, vem a força para você sintonizar no bem, um poder desconhecido e forte. Isto é física antes de ser religião. Então, silencie a mente. Comece a treinar a silenciar a sua mente. Isso tem que ser hábito, criar o hábito de silenciar a mente, porque quando silenciamos, escolhemos os pensamentos bons. É fácil, gente? Não é fácil. É uma maratona que a gente começa primeiro correr 1 quilômetro, depois 2, até chegar no 21K. Então, a gente pensa em Chico Xavier com 82 anos, ficava ali silenciando a mente por mais de 14 horas por dia, lá das 14 até as 2 da madrugada. Isso era um condicionamento, virou um hábito, e bastava a gente ouvir que as pessoas que conheceram Chico de perto, a energia que ele possuía, o quanto eles se sentiam energizados, lágrimas caíam dos olhos. Então, outra coisa que o texto traz que eu achei muito interessante, pelos caminhos do sono, né? Traz que ele sonhou. Ele pedia tanto que ele sonhou.
E aí eu lembrei que na Fazenda Modelo, né, a família Juviano pegou daí o Lúcio era um, né, dos que pertenceram, que teve uma encarnação na família Juliano, aquele livro que a gente até já leu, Deus Conosco, que fala muito sobre sono, né? Emmanuel traz muito sobre sono. Lá fala que existem as orientações para a preparação do sono e estado de vigília. Ele traz bastante orientações para a gente se preparar para o sono. Ele diz assim que durante um terço ou um quarto do dia a gente vai estar em sono. Então, 30% da nossa encarnação é dormindo. Aí a importância da gente lembrar de Santo Agostinho, né? Dizendo para antes de dormir a gente fazer o checklist. E a valorização de tudo que a gente faz de dia e também à noite. E aí, nesse Deus é Conosco, ele fala, vários capítulos trazem ao sono. O capítulo 45 fala assim: o travesseiro dos que sabem suar é um tesouro oculto. Oculto. Ele está falando para a gente saber mobilizar a nossa energia para o progresso também durante o sono. Aí ele fala: no esforço de iluminação e combate do dia e na paz da noite com o Senhor do Espírito. Então, orar e vigiar também durante o sono. No capítulo 106, ele fala assim, ó, deixar a realidade sonho e buscar os sonhos realidade. Então, muitas coisas aqui da Terra são ilusão, né? Então, vamos buscar as verdades com o Cristo até pedindo antes de dormir. No 109, ele fala, seja a vossa prece uma luz para as estradas noturnas do sono. Então, olha a importância da prece ao levantar, a importância da prece ao deitar. Ele vai mostrar para a gente que a gente também constrói o pão do espírito quando a gente faz bom uso do nosso sono. E aí a gente falou, a gente viu lá na questão 230 se o espírito progredia lá na erraticidade, né? E na resposta a gente encontra que é só no corpo que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então a gente precisa do corpo para colocar em prática o nosso planejamento e para assim progredirmos. E aí o Jorge trouxe, né, a borboleta falando para as irmãs lagartas semana passada que elas precisavam daquele corpinho para se transformar, né? Elas precisavam daquele corpinho para aprender e para virar aquela borboleta linda depois. Que nós somos corpo. E esse corpo possui uma alma que raciocina, que pensa, que faz o intelecto, que é a mente, se conectar com o bem e com o mal. Este bem ou mal vai depender das emoções, que são os sentimentos desta alma, amor, alegria, confiança ou tristeza ou ódio. E tudo isso, né, ali naquele HDzinho do perispírito, como a gente fala, vai se acumulando no nosso espírito. Então a gente sabe disso. A gente vai nascer, viver no corpo, morrer, renascer, tal como a lei. Então, novembro, a gente quis falar do espírito imortal, a vida continua, porque Deus é o nosso Pai de misericórdia, que nos dá todas as oportunidades. Trouxemos o retorno de Simão Pedro para mostrar que quem faz o nosso céu e inferno somos nós mesmos. Falamos do período que a gente fica na erraticidade, construindo nosso plano para voltar no corpo. O Jorge trouxe a reencarnação e hoje a gente viu por que tanta influência da espiritualidade e comunicação com estes irmãos. E aí, quando a gente tem essa encarnação, nós lembramos, é importante lembrar, para falar, pontuar só o último princípio da doutrina espírita, que a gente tem a pluralidade das existências, né, várias vidas, mas também temos a pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, já é certo isso. Viemos de um mundo primitivo, talvez, né? Vamos passar para o de regeneração, se Deus quiser, para os felizes, até chegar lá como Jesus no espírito puro. E está lá, Jesus, o governador do nosso planeta Terra, né? O Jesus, o governador do mundo de provas e expiações. A verdade é que a vida nunca é parada ou tola. A bondade e a justiça infinita, por isso que Deus existe. Permite que todos os seres possam evoluir em seu próprio tempo e tendo diversas oportunidades para tal. Então, Kardec diz assim, em Gênesis: deserto inimaginável estende-se além das estrelas. Quer dizer, nós estamos só num planeta ali, ó, Terra, né? Existe muita coisa. Olha aqui, gente, né? Vive em outros planetas, não só em outros planetas, mas em tudo que existe energia, vida.
Nosso sistema solar, constelações e satélites possuem vida por conta da criatividade e da benevolência de Deus. Por isso Deus existe. Os mundos separam-se entre primitivos, provas, expiações, regenerações, felizes e celestes. É necessária determinada etapa em qualquer mundo para que o espírito evolua de forma gradativa. Então, temos alguns livros para indicar. Cartas de uma Morta, né? Pelo espírito de Maria João de Deus, a narrativa se passa em Marte. Então, veja, Jesus está aqui no planeta Terra, mas olha lá, Maria João de Deus conta para o Chico tudo que ela passou em Marte. Crônicas do Além Túmulo que nós trabalhamos aqui, Humberto de Campo, né, vai narrar no capítulo 24, né, apóstolos e cientistas de Júpiter mostra estudiosos de Saturno, mostra anciões de Marte e ademais figuras do sistema solar, que definitivamente não vivem só. O universo é habitado. Outro livro para a gente ler é A Caminho da Luz, né? Que fala sobre extraterrestre e a junção deles aqui com o nosso planeta Terra, de Emmanuel. Outro livro que eu achei interessante, ainda vou ler, não li, Júlio Verne e Ângelo Inácio falam dos Néfilis, que está em Gênesis, né, e os abduzidos. Ambos psicografados por Robson Pinheiro, relata que os marcianos não possuem corpo físico e um mundo material como o nosso, pois o campo energético e vibracional é diferente da Terra. Então, eu já falei, né, quando Maria João de Deus ela vai falar de Marte, ela fala da casa, né, de Mozart, eu já contei, muito interessante. Então, Chico Xavier revela segredos fora da Terra numa entrevista que ele dá para aquela moça, para Hebe Camargo. E aí ele conta que ele estava num lugar e viu essa figura deste irmãozinho e perguntou para ele se ele conhecia Jesus. Ele falou: conheço, só que ele não é o governador do nosso planeta. Existem muitos planetas e cada um tem o seu governador. Ele fala: e vocês respeitam e seguem tudo que Jesus deixou? Ele falou: cada um a seu tempo, que cada um era seu tempo. Quer dizer, esse espírito dizendo para Chico Xavier tudo o que nós já sabemos pelas mãos de Kardec. Então, o espírito precisa do corpo, sim, para evoluir, tá? Como nós vimos na historinha que o Jorge nos trouxe. E aí nós finalizamos o mês de agosto, vamos pensar um pouquinho neste mês de luz, que é o Natal, para a gente sermos sal da terra, temperarmos um pouquinho a vida das pessoas que nos cercam e luz do mundo, né? Levando os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, vamos terminando o mês de novembro, agradecendo os desenhos do Espiritismo Estelar e lembrando que não dá para finalizar dezembro sem levar um pouquinho dos desenhinhos do Espiritismo Estelar para a gente começar janeiro com outros temas e outras propostas. Gratidão a Chico Xavier, as suas histórias, a esses irmãos que estão utilizando a inteligência artificial a nosso favor. Que assim seja, graças a Deus.